Olá, olá, meninas e meninos, grandes e pequeninos, e todo o mundo animal, então que tal? Não sei o que estão a fazer, só sei que agora vamos aprender. E de toda a matemática, há quem se lembre e quem se esqueça que uma situação problemática nos dá a volta à cabeça. Por isso é preciso aprender a simplificar. E este joker com pouco siso está aqui para vos ajudar. Vamos então ver como temos que fazer. E eu, para não me cansar, uma ajuda vou pedir ao meu amigo Salah, que eu agora vou sair, é ele que fica cá. Eu nunca tenho problemas porque os resolvo todos, sejam eles simples ou complicados. Para isso, utilizo sempre a mesma estratégia. E resulta com todos. Só temos que resolver em 4 passos, e eles são: interpretar, desenhar, calcular e verificar. Vamos então aplicar este método em alguns problemas para verem como funciona. No deserto estavam 5 camelos e 3 lagartos. Entretanto, chegaram 2 escorpiões. Quantos animais ficaram ao todo? Passo 1. Interpretar. Vamos ler uma frase de cada vez e só passamos ao seguinte quando tivermos percebido a anterior. Passo 2. Desenhar. Vamos desenhar cada frase que lemos. Se não soubermos desenhar, imaginamos um filme do que estamos a ler. Passo 3. Calcular. Para saber como calcular, vamos procurar palavras-chave que nos digam qual o filme ou desenho que o problema nos oferece. Os verbos são essas palavras-chave, pois dizem-nos o que aconteceu. Vejam estas 2 palavras: estavam e chegaram. E a frase principal do problema é a pergunta. É ela que nos diz o que temos que saber e calcular. A pergunta é tão importante que, no mesmo problema, basta mudar a pergunta que os cálculos serão diferentes, como veremos mais à frente. Mas vamos concentrar-nos nesta pergunta. Quantos animais ficaram ao todo? Ao todo é outra palavra-chave que nos dá a ideia de juntar tudo, portanto, de soma ou adição. Vamos então calcular. 5 camelos, mais 3 lagartos, mais 2 escorpiões, serão 10 animais ao todo. Chegou a hora do 4º passo: verificar. Este passo é muito importante, pois é aqui que vamos ver se a nossa resposta faz sentido. Se depois de se juntarem 5 camelos, 3 lagartos e 2 escorpiões, o nosso resultado fosse um número mais pequeno do que o número de qualquer espécie de animais ali presente, a nossa resposta não faria sentido, pois ainda estariam menos animais ao todo do que de uma espécie só. Vamos agora mudar a pergunta do problema para verem a importância de a ler com muita atenção. O problema continua igual. No deserto estavam 5 camelos e 3 lagartos. Entretanto, chegaram 2 escorpiões. O que muda é a pergunta e vai fazer toda a diferença do desenho ou filme do problema que vamos fazer. Então, o que queremos saber se já não é quantos animais estão ao todo, mas sim há mais camelos ou lagartos. Neste caso, apenas temos que comparar os camelos e os lagartos, sendo que os escorpiões não interessam para responder à pergunta. Vamos então aplicar os passos de resolução. Passo 1. Interpretar. Vamos ler uma frase de cada vez e só passamos à seguinte
quando tivermos percebido a anterior. Passo 2. Desenhar. Vamos desenhar cada frase que lemos. Se não soubermos desenhar, imaginamos um filme do que estamos a ler. Passo 3. Calcular. Recorremos às mesmas palavras-chave, mas desta vez, como muda a pergunta, também mudam os cálculos. Queremos saber se há mais camelos ou lagartos. Se compararmos no desenho 5 camelos com 3 lagartos, vemos que há mais 2 camelos do que lagartos. Não problema, sempre que comparamos coisas, utilizamos a subtração, pois queremos ver a diferença, que é uma das palavras que quer dizer subtração. 5 menos 3 é igual a 2. 2 camelos de diferença. Ao circo voltamos e a calcular estamos. Contas para fazer e problemas resolver. Outro problema estamos a ver. Vamos então começar. Primeiro, interpretar. A primeira frase vamos ler e depois de entender, à segunda vamos passar e só vamos continuar se as duas perceber. 8 coelhos na cartola, 5 fez desaparecer este mágico farsola. Quantos ficaram para ver? Para poder calcular, vamos então desenhar. 8 coelhos para ver, 5 a desaparecer. Como nisto eu não brinco, nem agora estou a rir, calculamos 8 menos 5 numa conta de subtrair. Subtrair, retirar, oferecer, dar e tirar são palavras que nos dão sinônimos de subtração. Vamos então verificar se o resultado conseguido consegue comprovar que a resposta faz sentido. Eram 8, ficaram 3. Depois de 5 tirar, vemos mais uma vez os 4 passos aplicar, a resposta faz sentido e fica o problema resolvido. Não te esqueças, é para lembrar, com estes 4 passos à mão, interpretar, desenhar, calcular e verificar, chegamos sempre à conclusão. E agora fica a treinar e noutros problemas repetir esta forma de pensar que tem agora que sair. Mas podes continuar a rir e a matemática simplificar.